Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós. Neste dia, 5 de maio de 2021, e graças a Deus, né? Por isso, por estarmos aqui vivos, procurando fazer a vontade do Altíssimo, né? Procurando obedecer a sua palavra para a honra e glória do seu santo nome e do santo nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue precioso para nos remir das nossas culpas, né? E amém, né? Vamos aí, né, irmãos, continuar com a nossa pequena meditação diária. Nós estamos aqui no capítulo 4 de Efésios. Nós já lemos aí praticamente o capítulo todo, né? Que fala aí primeiramente na unidade da fé e depois fala aí na santidade cristã, que é oposta aos costumes dos gentios, ou seja, né? Os costumes que os gentios têm, ou que nós tínhamos, né? Como quando estávamos lá no seu meio, os costumes da igreja são contrários a ele, né? Ou seja, é tirar a nossa consciência, né? Tirar o nosso entendimento e as nossas obras de gentio, colocar a mente de Cristo e as suas obras, né? Que são obras contrárias às obras dos gentios. Então vamos passar aí para o capítulo 5, né? Capítulo 5 de Efésios, no versículo 1, está escrito o quê? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, imitar a Deus, né? Sede santos como eu sou santo, né? Imitar a Deus é o nosso esforço, né? É isso? Fazendo o quê? Andando em amor, né? Andando em obediência, né? A sua palavra. E aí ele faz aí as suas, né? No verso 6, né? Ele vai dizer o quê? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então é isso, quer dizer, quem fica se enganando com palavras vãs, depois de ter crido, né, depois de ter conhecido o Evangelho, depois de ter conhecido a igreja, as religiões, né, aí você fica se deixando enganar com palavras vãs, o que vai acontecer? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre nós, né, sobre os filhos da desobediência. Ou seja, se eu cair num abismo, provavelmente virá outro abismo, né? E vai assim por diante, né? Como está escrito em vários locais, né? Inclusive lá na lei de Moisés, né? Quando o Senhor, né, falava sobre os mandamentos, ele dizia, ó, se vocês cumprirem os mandamentos, vocês vão ser cabeça, né? As feras não vão atacar vocês, a terra vai dar novidade, né? Mas se vocês fizerem, não me obedecerem, aí eu vou mandar as pragas sobre vocês. Aí ele diz lá, né? Vou mandar primeiro essas pragas aqui. Se vocês se arrependerem, eu vou continuar fazendo o bem e a beneficência para vocês. Mas se vocês não se arrependerem, não restaurarem, né, a lei, aí eu vou mandar mais coisas. Então isso aí que é a ira exatamente de Deus, né? Os filhos da desobediência. Então não sejais seus companheiros, né? Porque no outro tempo éramos trevas. Aí no verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Está aí. Fruto do Espírito é isso aí, irmãos, né? É bondade, justiça e verdade.
Justiça é o quê? É fazer as coisas justas, fazer as obras que têm que ser feitas, né? As obras que Deus preparou para a igreja. E a verdade é o falar, né? Falar. Falar a verdade, falar o evangelho, falar a palavra, né? Então, quem fala a palavra, quem vive a justiça e tem bondade, então ele está com o fruto do Espírito e está aprovando o que é agradável ao Senhor, né? O que foi aqui? No versículo 15 ele diz o quê? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ora, já naquela época, Paulo dizia que os dias eram maus, né? Imagine agora, né, se ele vivesse numa época dessa, hein? O que queria dizer? Porque nós vivemos também em épocas malignas, né? Afinal, todas as épocas são malignas, umas são mais do que as outras. Remir o tempo é aproveitar o tempo, né? Para fazer o bem, não perder tempo, né? Não vamos perder o tempo com coisas que são vãs, inúteis, né? Vamos utilizar o nosso tempo para falar a verdade, fazer a justiça e ser bondosos, né? E aprovar o que é agradável ao Senhor, certo? Então é isso aqui, Paulo está nos exortando a igreja lá dos Efésios. E aí ele diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho aqui pode ser entendido tanto como vinho mesmo, como doutrinas várias, né? O vinho, a doutrina, ela embriaga, né? Como o vinho, né? E isso aí é o espírito do erro, né? Então, se você se embriaga com o espírito do erro, o espírito da verdade não anda com a gente, não anda com aquela pessoa que se embriaga com o vinho, tanto com o vinho bebida como com o vinho, né? Doutrinas falsas, né? Ensinos falsos. E aí ele diz aqui, ó, como é que nós vamos remir esse tempo? Ó? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí, isso aí faz parte de remir o tempo, né? Não é isso? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros por amor, por temor de Deus, né? E aí no versículo 22 em diante ele vem para os deveres domésticos, né? Mais uma vez, em vários escritos que ele fala isso, porque ele dá importância, né, à família, né? A família cristã. E ele vai dizer que vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele vai ensinando aí o convívio, né? Da igreja, marido, mulher, né? No 25 ele vai dizer o quê? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, sem ruga, né? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Fazendo então a comparação da vida familiar com a relação Cristo e igreja, né, irmãos? A relação santa, né? Uma relação que devemos honrar. E assim ele diz nos 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Né? Ninguém nunca ninguém aborreceu sua própria carne.
Ninguém nunca fez mal, ninguém vai fazer mal a si mesmo, né? Não é isso? Então ele está dizendo o quê? O marido e a mulher são uma só carne. Se eles são uma só carne, por que um vai fazer mal ao outro? Porque se eu faço mal à minha mulher e ela faz mal a mim, está fazendo mal a si próprio, né? Que é isso que ele está dizendo aqui. E no final ele diz que isso é um mistério grande, né? Ou seja, a relação Cristo e Igreja. E também o homem e a mulher, né? É um, é um mistério também, né? A relação homem e mulher. Bom, vamos parar por aqui, né? Já falamos aqui quase 11 minutos. Paz seja com todos nós e amém, né?